Olá, tudo bem? Que bom estarmos juntos mais uma vez para o estudo da Palavra de Deus. Hoje, o tema de hoje é um tema fascinante, um tema que eu tenho certeza que você ainda não ouviu. O sábado, o Espírito Santo e o sábado. Estudamos já as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14 e o sábado. Estudamos sobre Deus e o sábado, Jesus e o sábado e agora o Espírito Santo e o sábado. Quero pedir, se você tem gostado dos nossos vídeos, tá? Que você se inscreva em nosso canal, você ative aí o sininho das notificações, faça o seu comentário. Quando você faz o seu comentário, quando você dá o seu like aí, você está concordando e a plataforma, o YouTube vê que esse estudo é relevante e consegue passar, então, abrir porta para que outras pessoas consigam assistir também esse tema. Esse estudo que estamos tendo, ele é relacionado com as 3 mensagens angélicas, tá bom? De Apocalipse 14. Eu quero levar você, então, ao texto bíblico. O verso bíblico de hoje está no livro de João, capítulo 16, e o verso 7. Olha o que diz para nós. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se eu, porém, for, eu enviá-lo-ei. Verso 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O trabalho do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O que é pecado e a justiça e o juízo? Vamos comentar de maneira bem rápida esse assunto. Esse assunto é muito longo, abrange muitas coisas, mas eu quero reduzir bem com você. Quando chegamos então no versículo 13, ele diz assim, olha: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então esse Espírito Santo é o Espírito da verdade e ele vos guiará a toda a verdade. Que toda a verdade é essa? Tá? Quero deixar apenas os versos com você. Vamos primeiro conhecer que toda a verdade convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo e vai guiar eu e você a toda a verdade. O que é a verdade? Muita gente diz, o verso bíblico diz, conhecereis a verdade vos libertará. Mas muita gente não sabe o que está dizendo. O que é a verdade na Bíblia? No Jeremias 10, verso 10, diz que Deus é a verdade. Quando você vai para João 14, verso 6, diz que Jesus é a verdade. Quando você vai para 1 João 5, versos 6 e 7, tá? Aí ele diz que o Espírito Santo é a verdade. Então você tem 3 verdades. Quando você vai para João 17, a Bíblia diz para nós que a palavra de Deus, a Bíblia é a verdade. Então você tem 4 verdades. Quando você chega no Salmo 119, verso 151, a Bíblia mostra para mim e para você que todos os mandamentos de Deus são a verdade. Então o trabalho do Espírito Santo é nos guiar a Deus, Jesus, o Espírito Santo, a Bíblia e os 10 mandamentos. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Não vamos estudar ainda sobre o dom de línguas e o sábado. Mas hoje eu quero te falar sobre o Espírito Santo. Ele vem para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Agora, o que é pecado? A gente se pergunta, mas o que é pecado? Para a gente entender esse propósito do Espírito Santo de nos convencer do pecado, a gente precisa saber o que é pecado. Então vamos aqui no livro de 1 João, capítulo 3 e o verso 4. 1 João, capítulo 3 e o verso 4. Vai dizer para mim e para você o que é pecado. Tá? 1 João, você pode abrir a sua Bíblia, você pode anotar aí, tá bom? 1 João, capítulo 3. Capítulo 3, o verso 4 diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então o Espírito Santo vem para nos convencer do pecado, lembra? Nos guiar a toda a verdade, Deus, Jesus, o Espírito Santo, a Bíblia, os 10 mandamentos. Amém? E ele vem para nos convencer do pecado. Agora, o que é pecado? Ele diz, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Ele vem para nos convencer, tá? Convencer, vem nos alertar, nos avisar, nos ensinar para não sermos transgressores da lei. Que lei? Os 10 mandamentos.
para não transgredirmos os 10 mandamentos. Aí você pode dizer, mas eu não transgrido os 10 mandamentos, eu não roubo, eu não adultero, eu não furto, né? Mas no livro de Tiago 2, verso 10, nos diz que se a gente tropeçar em um só ponto, se torna culpado de todos. Então, se tem um mandamento que você não guarda, é mesmo que você não guardar nenhum, então o Espírito Santo vem para te convencer a guardar os mandamentos. E tem um que você não guarda porque você não conhece ainda, é o mandamento do sábado. Esse mandamento, o Espírito Santo quer convencer você de guardar, de obedecer esse mandamento. Então já entendemos o que é pecado. Só que ele diz assim, ó, da justiça. Por que da justiça? Porque Deus é justo. Deus é justo. Ele vai fazer justiça. Agora, para que Deus faça justiça, é preciso de uma lei. Para que haja justiça, é preciso uma lei. É isso? E para que haja juízo, julgamento, é preciso uma lei também. Em que lei Deus vai fazer esse julgamento? Já parou para pensar? Todos serão julgados. Eu, você, toda a raça humana, né? Convencer o mundo, olha, todas as pessoas do seu bairro, da sua rua, da sua casa, da sua família, todas as pessoas da sua igreja, da sua cidade, do seu país, todas as pessoas serão julgadas. Diz assim, ó, da justiça e do juízo. Agora vamos entender melhor qual vai ser a norma desse juízo, a que Deus vai estar julgando. Abra comigo no livro de Eclesiastes, tá? Eclesiastes, e vamos ver aqui qual é a norma desse juízo. O que o Espírito Santo quer nos convencer a guardar os mandamentos, inclusive o mandamento do sábado. Olha o que diz para nós Eclesiastes, capítulo 12, e quero ler com você o verso 13 e o 14. Olha o que diz para nós. De tudo que se tem ouvido, a soma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Já vimos esse pedaço no passado, no verso antigo, né? Que acabamos de ler. É dever de todo homem, meu, seu, do seu parente, do seu amigo, da sua igreja, do seu vizinho, de todas as pessoas. É dever de todo homem guardar os mandamentos. Por quê? Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Mais uma vez ele dizendo que todas as pessoas não serão julgadas. Agora, para que haja um julgamento, para que haja um juízo, é preciso uma lei. E a lei qual é? De tudo que se tem ouvido, a soma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque é através dos mandamentos que nós seremos julgados. Ficou claro? Entendeu bem? E se tem um dos mandamentos que você não observa, que você não guarda, então você se torna um transgressor da lei. E para que você não seja um transgressor da lei, Deus está dizendo: guarda o meu mandamento. Porque você vai ser julgado pelos mandamentos dele. Quero ler mais um verso com você que está em Ezequiel 36, verso 27. Tá? Ezequiel, capítulo 36, Ezequiel 36, e o verso 27, que diz assim: porei dentro de vós o meu espírito. Olha o que o Espírito Santo quer fazer. Deus quer colocar o espírito dele dentro de mim e de você. O meu espírito. E fareis com que andeis nos meus estatutos e guardarei os meus juízos e a observareis. Então, quando você e eu, quando nós temos o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo vai nos guiar a toda a verdade, já entendemos. Deus quer colocar o Espírito dele dentro de nós para que a gente possa observar e guardar os seus mandamentos e os seus juízos. Amém? Dúvidas? Se tiver alguma dúvida, coloque aí, tá? Eu quero ler o último verso que está em Apocalipse, capítulo 1, verso 10, quando o Espírito Santo ali levou João em espírito. Apocalipse, capítulo 1 e o verso 10, para a gente finalizar, tá? Aqui diz assim, ó: achei-me em espírito no dia do Senhor, e eu vi por trás de mim grande voz como de trombeta. Aqui João, o apóstolo, né, o que escreveu aqui o livro de Apocalipse, foi levado em espírito pelo Espírito Santo
no dia do Senhor. Você sabe qual é o dia do Senhor? O dia do Senhor é o sábado. Então você acabou de ver comigo e na Bíblia que o desejo do Espírito Santo é nos guiar a toda a verdade e nos levar para o mandamento do sábado. Porque se você falhar num dos mandamentos, você se torna culpado. Aí você pode dizer, mas ninguém consegue guardar os mandamentos. Sim. Mas se você buscar a Jesus, lembra? Deus, Jesus, o Espírito Santo, a Bíblia, os 10 mandamentos. Se você buscar Jesus e se você buscar entregar a sua vida para Ele, Ele vai te ajudando naquelas coisas que você não consegue. Se você implorar para Ele, Ele vai estender a sua mão e vai ajudar você. Você pode dizer, irmão, mas eu já guardo. Eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu não traio, não é isso? Eu respeito meu pai e minha mãe. Não é assim? Qual é que está faltando? Esse mesmo. O Espírito Santo está dizendo para você, ele vem te convencer para guardar o sábado. Amém? Que Jesus te abençoe. Que você tome essa decisão ao lado de Jesus, ao lado do Espírito Santo, guardando o mandamento do sábado. Glória a Deus. Fale para todo mundo. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe, fale para os seus amigos que Jesus está voltando, tá? E o selo dele é o sábado. Nós vamos estudar isso num outro tema. Que Jesus te abençoe. Quero fazer uma oração com você para que essa mensagem trabalhe na sua mente, no seu coração e você tome a sua decisão. Pai querido, abençoe esse meu amigo, essa minha amiga, que essa mensagem de hoje venha fazer uma diferença na vida dela e que ela possa também tomar uma decisão ao teu lado depressa, porque o Senhor está voltando. Em nome de Jesus, amém.